pessoal. Eu sou Olímpio. Já estive com vocês com outra disciplina, agora estou voltando com a disciplina de Bioquímica. Para os que não lembram, eu vou me apresentar novamente, a minha formação. Eu sou graduado em Química e Nutrição, tenho especialização em Gestão em Saúde e faço mestrado. Então, a gente vai começar agora uma aula, a princípio com as biomoléculas. Então, o que são as biomoléculas? As biomoléculas são todas as moléculas orgânicas que formam, que formam as células. Então, os seres vivos são formados de moléculas, e essas moléculas nós chamamos de biomoléculas. Nós dividimos, para efeito didático aqui, os nossos biomoléculas em carboidrato, lipídios, aminoácidos, envolvendo com proteínas e enzimas em conjunto, os ácidos nucleicos e as vitaminas. Então, vamos ver cada um separadamente. Os carboidratos. Os carboidratos, eles têm esse nome porque a sua fórmula geral é como se fosse hidratos de carbono. Então, daí gerou o nome carboidrato. Nesse grupo está incluso tem uma parte dos cereais, temos também as frutas, são ricas em carboidrato. Vamos ver aqui, começando pela classificação, né? Os carboidratos são classificados de acordo com a quantidade de monômeros em monossacarídeos, disacarídeos, trissacarídeos, polissacarídeos, essa classificação. Então, os monossacarídeos, eles podem ser classificados de acordo com o número de carbono, as trioses, pentoses, tetroses e etc. A maioria dos mais comuns são hexoses, ou então de acordo com a presença de aldeído ou cetona. Eles podem ser aldoses ou cetoses. São monossacarídeos importantes. Glicose, que é o mais comum, é o açúcar do nosso sangue. Ele é o principal alimento para o cérebro. Tem a frutose, que é o açúcar das frutas. A galactose, que está presente no leite. Os disacarídeos importantes, eu vou citar 3, a sacarose, que é o açúcar de mesa, a maltose, que ele é um disacarídeo derivado da hidrólise do amido, e a lactose, que é o açúcar do leite. Polissacarídeos importantes, o amido, que vem dos cereais, da batata, ou seja, de origem vegetal, o glicogênio, que é um polissacarídeo presente no músculo, portanto de origem animal, e a celulose, que é a maior parte das fibras nas folhas, também muito importante na alimentação. Os lipídios, que é a segunda biomolécula que eu vou falar. Os lipídios, eles são compostos orgânicos heterogêneos de origem animal ou vegetal. São insolúveis em água e facilmente solúveis em solventes orgânicos, como éter, hexano e outros. Inclusive, são esses solventes que é utilizado para fazer a extração dos lipídios. Eles são hidrofóbicos. Qual a função dos lipídios nos seres vivos? Ele serve para armazenar energia e armazenar uma quantidade considerável, são componentes de alguns sistemas enzimáticos, têm função hormonais, os hormônios esteroidais e vitaminas também, atuam como isolantes térmicos e fazem parte da membrana. Como a gente consegue lembrar lá, a membrana ela é formada por uma bicamada lipídica. Eles são classificados em lipídio simples e complexo. Os lipídios simples são compostos que, por hidrólise, eles dão origem somente a ácidos graxos e álcool. São divididos em óleos e gorduras, ésteres de ácidos graxos e glicerol. Qual a diferença didaticamente para óleo e gordura? Os óleos eles são considerados os que são líquidos em condições ambientes, temperatura e pressão. E as gorduras são sólidas. E tem também as ceras, que são lipídios simples. Elas são ésteres de ácidos graxos hidroxiloálcoois. Os ácidos graxos, eles podem ser classificados em saturados, monoinsaturados ou poliinsaturados.
Os saturados, eles podem ser de cadeia curta ou cadeia longa. São saturados os que não apresentam dupla ligação em sua estrutura, na sua molécula. Os monoinsaturados, quando apresenta apenas uma única dupla na sua estrutura. E pode ser um ômega 6 e os ou um ômega 9. E os poliinsaturados, que apresentam mais de uma dupla, que são os ômega 6 e 3. São fontes de ácidos graxos saturados de cadeia curta. O babaçu, o coco, o palmiste, tucum, óleos de amêndoas. No geral, eles são sólidos, porque são cadeias curtas e são saturados. Então, isso dá uma característica física de uma gordura. Já os saturados de cadeia longa, eles podem ser encontrados no cacau, no leite, na banha, sebo, dendê. Mas os saturados, todos eles tendem a ser, quando um triacilglicerol ele é rico em ácidos graxos saturados, ele tende a ser sólido em condições ambiente. São fontes de ômega 9, a oliva, canola, açafrão e girassol. São fontes de ômega 6, o milho, o algodão, a soja, o açafrão e o girassol. E são fontes do ômega 3, a linhaça, o óleo de pescado, como atum, macarel, salmão, arenque. Geralmente os peixes de água salgada que são fontes de ômega 3. E tanto o ômega 6 quanto o ômega 3, eles estão tendo uma grande importância atualmente na alimentação devido aos efeitos cardiovasculares, de prevenção de doenças cardiovasculares que eles podem trazer. Os lipídios no geral. Ainda falando sobre os ácidos graxos, tem um grupo de ácidos graxos que merece uma certa atenção, que são as gorduras trans. São ácidos graxos que, como vocês podem estar vendo aí na estrutura, eles apresentam uma dupla ligação, mas como os hidrogênios que estão ligados a essa dupla estão de lados opostos na cadeia, ele não sofre a curvatura que sofre um ácido graxo insaturado normal, que seja a posição cis, né? Que é quando estão de lados dos mesmos lados. Hidrogênio do mesmo lado, a gente diz que isso aqui é um ácido graxo cis. E quando eles estão de lados opostos, é um ácido graxo trans. E isso faz com que a falta dessa curvatura que acontece nos ácidos graxos trans, ele se comporte como se fosse um ácido graxo saturado. E isso é ruim para o organismo. Então, é um tipo específico de ácidos graxos formado durante o processo de hidrogenação industrial ou natural. Portanto, geralmente as margarinas são fontes desses ácidos graxos. Ou os produtos industrializados que utilizam a gordura hidrogenada na sua fabricação. Ele ocorre naturalmente no rumo de animais, bactérias e alguns vegetais, como romã e ervilha. Só que são quantidades irrisórias, que se a ingestão fosse apenas desses produtos naturais, não traria danos. Porém, a ingestão de muitos produtos industrializados, isso sim que corre o risco na ingestão de gordura trans. Temos aqui algumas fontes, como vocês podem ver, né? As margarinas, os produtos de panificação, o sorvete, que são produtos que usam muita gordura hidrogenada. O que são os triacilgliceróis? Os triacilgliceróis é quando um glicerol, há uma ligação de 3 ácidos graxos com o glicerol. Então, isso gera um triacilglicerol. Eles são armazenados no citoplasma das células do tecido adiposo. São encontrados no fígado e no músculo. A ingestão de uma dieta ocidental é de aproximadamente de 100 a 150 gramas por dia de triacilglicerol. A gente ingere bastante o triacilglicerol. Então, aí como vocês podem ver a molécula, né? Uma molécula formada por um glicerol e 3 ácidos graxos ligados a esse glicerol. E as ceras? Elas são ésteres derivados de ácidos graxos e álcool de cadeia longa. São moléculas complexas de álcools e ácidos graxos com diferentes pesos e álcools com diferentes pesos moleculares. São mais duras e quebradiças e por isso elas sofrem
elas servem de fator de proteção nos vegetais. Aí, exemplo também, elas podem ser de origem animal, como por exemplo a cera de abelha, mas tem a de origem vegetal, como por exemplo a cera de carnaúba. Lipídios complexos. O que são os mais existe bastante deles na membrana. São constituídos por uma gordura neutra combinada a outras substâncias químicas, os fosfolipídios, que estão, por exemplo, presentes na membrana. Estão presentes em todas as células animais e vegetais, são os principais componentes das membranas biológicas e apresentam na sua estrutura uma molécula de glicerol esterificada com um ácido fosfórico que se liga a um derivado nitrogenado. Então, ela é uma molécula um pouquinho mais complexa, comparando apenas com o triacilglicerol. Mas é como se fosse uma derivação, o triacilglicerol com algo a mais. Estamos vendo aqui a membrana, ela intercalada com vários triacilgliceróis, ou digo, vários fosfolipídios intercalado na membrana. Os esteroides são lipídios que não possuem ácidos graxos em sua estrutura, então eles são um pouquinho diferentes. Os lipídios, no geral, é uma classe muito, quimicamente falando, muito diferente entre si. Derivados do icopentano peridrofenantreno, que são os anéis, um composto que consiste em 4 anéis não polares fusionados, constitui um grupo heterogêneo de lipídios, exercendo as mais variadas funções metabólicas. Pode ser hormônio, vitamina, detergente, estrutural. O mais comum, que serve até de base para a síntese dos outros, é o colesterol. Ele é precursor de hormônios sexuais, o estrogênio, a progesterona, testosterona, os glicocorticoides, os mineralocorticoides e ácidos e sais biliares e vitamina D. Aqui nós estamos vendo a estrutura do colesterol, né? Esses 4 anéis aqui é os que servem de base para classificar um lipídio como esterol. Ainda em relação a esse tipo de lipídio, o colesterol ele é carregado na corrente sanguínea por lipoproteínas. E aqui nós vamos mostrar não só o colesterol, mas como os lipídios no geral. Então, vou mostrar aqui as lipoproteínas mais importantes que carregam esses lipídios no nosso sangue. O HDL, também conhecido como bom colesterol, ele é a lipoproteína de alta densidade, ele carrega o colesterol da corrente sanguínea para a célula. O LDL, que é o mau colesterol, que faz o inverso, ele carrega da célula para a corrente sanguínea, portanto, ele em excesso indica um aumento do colesterol sanguíneo. O VLDL, que é uma lipoproteína de densidade muito baixa. Tem o IDL, proteína de densidade intermediária, e os quilomicro, que é uma lipoproteína menos densa, que transporta, no caso ela transporta triacilglicerol, não é o glicerol, ou não é o colesterol, exógeno na corrente sanguínea. Agora falar dos aminoácidos e proteínas, né? Que, como vocês podem ver aí a figura, a maioria são de origem animal, né? Está presente na carne, no ovo, no leite, no peixe, mas também nas leguminosas. Um aminoácido. A estrutura do aminoácido, ela pode estar de forma iônica ou não. No pH ácido, ela prevalece a forma catiônica. No pH básico, ela prevalece a forma iônica. E embora mais de 300 aminoácidos diferentes tenham sido descritos na natureza, somente 20 são utilizados na síntese de proteína em mamíferos. Então, só isso tem importância biológica e são os que a gente vai falar nessa aula. Esse pode ser classificado como não polares ou apolares, aromáticos, polares não carregados, polares carregados positivamente e polares carregados negativamente. As próximas estruturas mostrarão essas classificações. Nós temos aqui nesse grupo, o grupo dos aminoácidos com grupo R apolar e alifático, ou seja, a cadeia
aberta. Nós temos aqui o grupo aromático, são 3 aminoácidos, a fenilalanina, a tirosina e o triptofano. Nós temos os polares não carregados, temos os carregados positivamente e os carregados negativamente. Vale também aqui destacar os aminoácidos de cadeia ramificada, porque eles têm uma certa importância no uso de suplementação para atleta, que é a leucina, a isoleucina e a leucina, isoleucina e a valina. São esses 3 aminoácidos que são de cadeia ramificada. Portanto, eles têm uma importância na suplementação para atleta. São essenciais. Nós temos aqui uma divisão entre os essenciais e os não essenciais. Eu vou citar apenas os essenciais, que são 9, a arginina, histidina, isoleucina, leucina, lisina, metionina, fenilalanina, tirosina e triptofano. Desses aqui, a histidina, ela só é essencial para recém-nascidos. Os adultos já conseguem sintetizar. Os essenciais são aqueles que o organismo não consegue sintetizar. E os não essenciais é porque eles podem ser sintetizados a partir de outros nutrientes. Quando os aminoácidos se ligam, um aminoácido a outro, eles formam os peptídeos. Então, uma ligação entre 2 aminoácidos, a gente chama de ligação peptídica. E desse tipo de ligação que saem as proteínas. Então, as proteínas, elas são ligações de vários aminoácidos. E elas têm estruturas, que também têm uma classificação para essas estruturas. Existe a estrutura primária, quando um aminoácido é ligado ao outro, numa sequência, simplesmente essa ligação entre os aminoácidos a gente chama de estrutura primária das proteínas. Quando essa estrutura primária ela dobra sobre si, formando tipo uma hélice, aí é a estrutura secundária. Essa estrutura secundária ela ainda pode se dobrar mais ainda, formando glóbulos, e aí forma a estrutura terciária. E por último, 2 ou mais estruturas terciárias, elas podem se conectar entre si e formar uma estrutura quaternária, que é bem maior. As forças que ligam tanto a estrutura a secundária quanto a terciária e a quaternária são as forças, as pontes de hidrogênio, as pontes de sulfeto, as forças iônicas, interações hidrofóbicas. São forças que ligam uma parte da estrutura da proteína a outra para que ela não se desmorone. São funções da proteína nos organismos. Tem a função de reserva, como por exemplo a albumina, tem função de transporte, uma hemoglobina que carrega o oxigênio em nosso sangue, proteção, os anticorpos, uma boa parte são proteínas, e são estrutural, como o colágeno, como as proteínas do músculo, né, que formam as estruturas do nosso corpo. Aqui um pouquinho das enzimas, que são um grupo de proteína, nem toda, existem enzimas que não são proteínas, mas a maioria são. Então, as enzimas, elas atuam como biocatalisadores de diversas reações químicas no organismo. Elas servem para acelerar a reação. Sem elas, na maioria das vezes, nem acontece a reação. São bastante específicas para determinados substratos, então elas reconhecem substâncias específicas. Temos aqui, mostrando como seria o princípio básico, né? A enzima, ela pega o substrato, ela forma um complexo enzima-substrato e, como resultado, ela solta o produto. E ela está disponível para continuar novas reações e produzir novos produtos. Existem uns fatores que interferem na atividade das enzimas, e isso vale para as proteínas também. Esses mesmos fatores, eles podem desnaturar as proteínas, que é o pH e a temperatura. Tanto o pH quanto a temperatura, existe um pH ótimo e uma temperatura ótima para as enzimas e para as proteínas.
altas temperaturas, desnatura as proteínas e as enzimas e elas perdem sua função. Elas perdem sua estrutura terciária, quaternária, terciária e às vezes até a secundária, ficando totalmente na estrutura primária. E isso faz com que, pela especificidade que uma enzima tem, qualquer mudança na sua estrutura, na conformação da sua estrutura, ela perde a função. Os ácidos nucleicos. Os ácidos nucleicos são dois, o desoxirribonucleico, que é o DNA, e o ribonucleico, o RNA. E ambos são polímeros lineares de nucleotídeos conectados entre si via ligações covalentes, denominadas de ligações fosfodiésteres. Eles são formados, a base deles são uma base, né, que é no caso a uracila, que é comum do RNA, a timina, que é comum do DNA, a citosina, adenina e guanina, que pertencem aos dois, isso ligado a uma ribose, que é um açúcar, no caso do RNA, ou a desoxirribose, que é no caso do DNA. E também a um grupo fosfato, que é o ácido fosfórico. Então, essa é a estrutura, essas são as moléculas que dão origem à estrutura do DNA e do RNA. Eles têm uma grande importância na formação das proteínas, né? Que está mostrando, essa figura mostra a estrutura do DNA, é uma dupla hélice, uma dupla fita em forma de hélice, e que ele é sintetizado, quando essa dupla hélice se abre, vai sintetizando novas fitas de DNA. E o RNA, que é sintetizado a partir do DNA. E obrigado pela atenção, bons estudos a todos e até a próxima aula.